O vídeo já vai começar, mas antes, não se esqueça de se inscrever e ativar as notificações. Meus prezados irmãos, hoje, primeiro domingo do mês, do ano, primeiro domingo do mês de janeiro, e temos meditado aqui, trazendo sempre uma palavra de encorajamento. Você não pode começar o ano amargurado, tá certo? Você tem que resolver o que aconteceu com você em 2021, passa a régua, tá certo? Deus cura você e cura a mim de todas as nossas amarguras. Segundo sermão que eu preguei aqui, segunda meditação, cura para a impaciência. A maior autoridade em paciência pregou hoje aqui. Porque a impaciência leva-nos muitas vezes a rejeitar a vontade de Deus e a fazer coisas que vamos nos arrepender. No culto das 11 nós falamos aqui a oração da batalha, a oração da guerra. Eu não sei quais guerras você vai selecionar esse ano para ter, mas se uma guerra que nós estamos é a guerra espiritual. E você tem que aprender a orar, baseado lá em Davi, no Salmo de número 20. E eu quero tratar com vocês agora sobre como resolver o problema dos nossos pecados. Porque esse assunto é difícil, é ou não é? Você, no verão passado, você disse que não iria cometer alguns pecados que você cometeu. E a gente sempre faz aquela lista. Eu estava vendo os sermões hoje, de fim de ano, ano novo. 5 votos para isso, 7 votos para aquilo, 10 resoluções para o ano que vem. E o cara fica doido, porque ele faz aquilo na primeira semana, não dá certo. Então eu queria que nós compreendêssemos o significado da doutrina da salvação. E eu queria pegar um versículo só. Em cima desse versículo nós vamos deitar e rolar. Tá bom? Abra sua Bíblia em Mateus capítulo 1, versículo 21. Aqui nós temos a síntese, o resumo da doutrina da salvação. E o tema que esse versículo vai nos sugerir nessa noite, nessa tarde e noite, é que Jesus, Ele nos salva dos nossos pecados. Repete comigo aí, vamos lá? Jesus nos salva dos nossos pecados. Você tem que crer nisso, você tem que se apropriar disso, você tem que ter uma compreensão profunda do significado dessa expressão. Mateus capítulo 1, versículo 21. Vamos lá, juntos, bem forte. Ela dará à luz um filho, e lhe porás o nome de Jesus, porque ele salvará o seu povo dos pecados deles. Presta atenção que aqui nós temos a figura do Salvador. Quem é o Salvador? Jesus. O que Jesus Cristo faz? Qual é a sua missão como Jesus? A palavra Jesus é a mesma palavra Josué, ele é o Salvador. Qual é a missão dele? Salvar o seu povo dos pecados dele, do povo. Então nós temos o Salvador, nós temos a salvação, e nós temos aqui os beneficiados dessa salvação, porque aqui a expiação de Cristo, a obra de Cristo é limitada. Ele não veio para salvar os homens, a humanidade dos seus pecados. Diz o texto aqui que ele veio para salvar o seu povo dos pecados deles. Vocês entenderam ou não? Está fácil. Agora a grande pergunta aqui é nós compreendermos o que significa esse ato de Jesus salvar o seu povo dos pecados deles. É isso aqui que eu quero colocar 4 pontos aqui para vocês, para a gente entender aqui
e sair daqui queimando pneu, assim dizendo, nós vamos esse ano nos apropriar dessa doutrina, nós vamos vencer pecados que eu nunca venci na vida, que eu estou acostumado, pecado de estimação, né? Coisas que você gostaria de se apropriar do poder que há na salvação de Jesus. Às vezes a gente, quando estuda a doutrina da salvação no Novo Testamento, nós precisamos entender que salvação tem pelo menos 3 aspectos. Primeiro, o aspecto do passado. Jesus Cristo nos salvou. Você é um crente, você é uma nova criatura, e todas as coisas já se passaram, eis que tudo se fez novo. Então Jesus rasgou a sua capivara. Jesus rasgou o quê? A ficha de dívida que você tinha. Então você está perdoado. Ele nos salvou. Mas diz também que Ele nos salva. É Ele que opera em nós, tanto o querer quanto o realizar, o efetuar. E Ele diz, desenvolvei a vossa salvação. O que significa isso? Que Ele nos salvou no passado, que Ele está nos salvando no presente. Nós estamos lutando contra o pecado. Nós estamos sendo santificados pelo Espírito Santo. E por fim, existe uma salvação futura. Ele vai nos salvar. Ele nos salvará. E quando Ele fala que vai nos salvar no futuro, compreende aqui a eliminação completa e total do pecado da nossa natureza. Mas vamos lá. Jesus nos salva dos nossos pecados. Primeiro ponto. Jesus nos salva do prazer do pecado. Presta atenção. Quando você não era crente, quando você não era regenerado, uma nova criatura, você amava o pecado. Você tinha prazer no pecado. Você fazia e praticava, e era, e pensava, e agia, e sentia, de acordo com a sua natureza pecaminosa. Mas um dia, o Espírito Santo, de forma soberana, me regenerou, e regenerou você. E aí, o que é a regeneração? É um novo nascimento. Deus fez uma obra de ressurreição espiritual. E a vida de Deus foi compartilhada conosco. Você nasceu de novo, você agora é uma nova criatura. E aí você tem que entender o significado disso. Porque a sua velha natureza amava o pecado. Mas agora, a sua nova natureza, você ama o quê? A santidade. E aí, uma coisa que eu e você precisamos entender, que amar o pecado é pior do que cometer o pecado. Porque quem é de Deus ama a santidade e abomina o pecado. Então, se você é crente e você peca, você não peca por prazer, você não peca por satisfação, você não tem mais o prazer do pecado. O pecado lhe incomoda, o pecado lhe faz sujo diante de Deus, o pecado lhe contamina. O pecado para você é uma aberração, é um acidente de percurso. Quando você foi regenerado, o temor de Deus foi colocado dentro do seu coração. Abra a sua Bíblia, por favor, em Provérbios capítulo 8, versículo 13. Provérbios 8, 13. O que diz a palavra de Deus? Vamos ler juntos? Está na tela aqui. Olha aqui para cima. O que diz? O temor do Senhor consiste em a soberba, a arrogância, o mau caminho e a boca perversa, Então o temor do Senhor consiste em quê? Aborrecer do mal.
Então o pecado para mim me aborrece. Porque Cristo, quando me regenerou, Ele colocou em mim a vida dele. Eu sou uma nova criatura, eu nasci de novo. Então eu não peco mais por prazer. Por prazer. Você pecou esse Natal aí com glutonaria? E é ruim, né? Quando você pega por glutonaria, você acorda de madrugada, tem que tomar chá de boldo, epoclé, ir para o banheiro. Aí você diz assim, eu exagerei, né? Eu exagerei. E aquilo lhe faz mal. Então, meu irmão, Jesus nos salvou dos nossos pecados, e a primeira coisa que Jesus mudou em mim e você, é que Jesus nos salvou do prazer, do amar o pecado. Amém? Segunda coisa, Jesus nos salva também da punição do pecado. Quando ele diz aqui que Jesus salvará o seu povo dos pecados deles, você sabe que o pecado traz a culpa. O salário do pecado é a morte. E aqui você precisa entender que além da culpa, do salário, existe a punição. Todas as vezes que eu e você nós pecamos, nós somos punidos por Deus. Nós somos disciplinados por Deus. Mas você precisa compreender a profundidade dessa soteriologia bíblica. Jesus é o seu Salvador. E eu queria dizer para você que quando Jesus Cristo morreu em nosso lugar, na cruz, Ele recebeu todo o castigo que eu merecia. Dos meus pecados antigos, dos meus pecados presentes e dos meus pecados futuros. Preste atenção. Você vai pecar esse ano, mas todos os seus pecados já estão o quê? Perdoados em Cristo Jesus. Você está entendendo? A obra de Cristo, ela não é somente retroativa, ela é presente e ela aponta para o futuro. Por que eu e você nós não perdemos a nossa salvação? Por causa dos nossos pecados que nós vamos cometer até Cristo voltar ou até você morrer. Ele perdoa, sabe por quê? Porque Ele pagou o preço da nossa redenção. E Ele não pagou prestações, Ele pagou tudo. O castigo que nos traz a paz foi colocado sobre Ele. E pelas suas pisaduras fomos nós sarados. Abra sua Bíblia, 1 de Pedro, capítulo 2, versículo 24. 1 de Pedro 2, 24. O que diz a palavra de Deus? Leia comigo bem forte. 1 de Pedro 2, versículo 24. Vamos lá juntos? Os nossos pecados, para que nós, mortos para os pecados, vivamos para a justiça. Por suas chagas fostes sarados. Então veja bem, que ele mesmo carregou em seu próprio corpo os nossos pecados. Então quando Mateus diz aqui que Jesus salvará o seu povo dos pecados deles, Jesus não somente nos salva do prazer do pecado, através da regeneração, mas Jesus nos salva da punição do pecado, através da justificação. Nenhuma condenação há para aquele que está em Cristo Jesus. Então preste atenção, você em 2022, peca pouco, tá? Mas todos os pecados que você for cometer, já estão o quê? Perdoados. E você tem que viver como um defunto espiritual, dizendo, eu já morri para isso. Eu já morri para isso. E aqui,
Uma das coisas que eu acho interessantes desse texto é que isso não é apenas uma experiência legal, tem que ser experimental. Veja lá em 2 Coríntios, capítulo 5, versículo 21. Veja o que Jesus Cristo fez por mim e por você. Diz assim: aquele que não conheceu pecado, Ele o fez pecado por nós, para que nele fôssemos feitos o quê? Justiça de Deus. Justificados, pois, mediante a fé, temos paz com Deus por meio de nosso Senhor Jesus Cristo. Jesus Cristo não somente morreu, mas Ele também ressuscitou para a nossa e por causa da nossa justificação. Então, meu irmão, você pecou, está cheio de culpa, está cheio de... Meu irmão, os seus pecados já estão o quê? Perdoados. Jesus morreu para lhe dar perdão. Então não fica aí com mimimi, gemendo no pecado. Sai dessa desgraça. Você já está perdoado. O crente, ele cai, mas ele não fica prostrado, porque Deus o levanta. O crente pode passar por crise, pode passar por dificuldades, pode passar por vale, por deserto, por montanha, por não sei o que mais, mas ele não morre no meio do caminho. Se Deus o justificou, quem pode condenar você? Se Deus é por nós, quem? O diabo pode apresentar todos os nossos pecados, tudo. Jesus diz: não, de fato, esse Arival não vale nada, é um pecador, mas eu morri por ele. Todos os pecados dele já estão perdoados. Eu paguei o preço da sua redenção. Dá para experimentar isso ou não? Terceiro lugar, vai anotando aí. Jesus nos salvou dos nossos pecados. Primeiro, Jesus nos salva do prazer do pecado. Regeneração. Segundo, Jesus nos salva da punição do pecado, do castigo do pecado. Justificação pela fé. Mas em terceiro lugar, Jesus Cristo nos salva, em terceiro lugar, do poder ou do domínio do pecado. Então veja bem. Presta atenção. Romanos capítulo 6, versículo 12. Romanos 6, 12. Depois que Paulo trata da doutrina da justificação pela fé, ele vai dizer lá em Romanos 6, 12. Se você quiser ler aí, lê comigo, por favor. O que é que diz? Não reine, portanto, o pecado de maneira que obedeça às suas paixões. Preste atenção, não reine. Já reinou. Aquele que comete pecado é escravo do pecado. Conhecereis a verdade vos libertará. Se, pois, o Filho do Homem vos libertar, verdadeiramente sereis livres. Você é livre. Você é livre. Mas livre para não pecar. E aqui é muito importante a gente entender isso. Porque isso, meus amados irmãos, se dá numa luta interior. Não é fácil. Veja lá em Gálatas, capítulo 5, versículo 17. Gálatas 5, 17. O apóstolo Paulo vai fazer uma análise. Ele diz que agora nós, como crentes, nós estamos salvos do poder, do domínio do pecado, mas nós não estamos salvos da presença do pecado. Porque eu tenho um negócio chamado velho homem, velha natureza. São os hábitos da minha vida antes da regeneração, antes da conversão. E veja o que Paulo diz lá em Gálatas, capítulo 5, 17. Vamos ler juntos? Porque a carne milita contra o espírito e o espírito contra a carne, porque são opostos entre si,
para que não façais o que porventura seja do vosso querer. Presta atenção. Você tem dentro de você essa luta. É uma luta de oposição mesmo. São opostos entre si. A carne quer isso. Os desejos pecaminosos querem isso. Mas o Espírito Santo quer o quê? Santidade, santificação. E como é que eu vou fazer para vencer? Depende quem você vai alimentar. Pastor Billy Graham tem uma história sobre esse texto. Lá nos Estados Unidos tinha briga de cachorro. E o dono do cachorro sempre ganhava. E um dia descobriram que o segredo dele apostar e ganhar sempre do cachorro é que durante a semana ele tirava a ração do outro cachorro. Então ele alimentava um bem e o outro ele deixava com fome. Então no dia da luta, no dia da briga, aquele que estava mais alimentado vencia. Preste atenção. Se você não ler a Bíblia, se você não orar, se você não buscar comunhão com Deus, se você não fechar seus olhos para umas coisas aí que estão aí, se você não der uns tapas em você mesmo, esmurrar o seu corpo, você vai pecar. Porque o pecado está dentro de nós. Nós não estamos livres da presença do pecado. E aqui não fica pensando naqueles pecadões escabrosos, não. Tem muito pecado, inveja, raiva, murmuração, omissão. Você peca por omissão o ano todo. Aí você diz, não estou fazendo mal. Não está fazendo mal, mas não está fazendo bem. Deu para entender? Então nós temos isso. E aqui é uma coisa que Romanos capítulo 8 vai falar. Que se nós inclinarmos o nosso coração para a carne, isso vai gerar morte. Mas se nós inclinarmos o nosso coração para o Espírito, isso vai trazer vida. E só há um jeito de matar esse velho homem. A palavra mortificação é você ser guiado, dirigido, cheio do Espírito Santo. Amém? Então, quando você estiver assim, sendo tentado assim, né? Você diz, Espírito Santo, chegou a hora de você me ajudar. Porque, na verdade, o Espírito está pronto, mas a carne é fraca. Vigiai e orai. Porque nós estamos expostos a isso. Mas eu quero dizer para você que Jesus já nos salvou. Já nos salvou do poder e do domínio do pecado. Você pode pecar, mas você pode não pecar. O ímpio só pode pecar. O crente pode pecar e pode não pecar. E o conselho que eu dou para você é que você não peque. Que você lute para não pecar. Mas por fim, irmãos, para a gente tomar a Santa Ceia, Jesus nos salva do prazer do pecado, regeneração. Jesus nos salva da punição do pecado, justificação pela fé. Jesus nos salva do poder ou do domínio do pecado. Isso se chama santificação. É um processo, é uma luta. Por fim, Jesus nos salva da presença do pecado. Quando é que isso vai acontecer? Quando Jesus voltar, nós seremos ressuscitados com Ele e nós teremos um corpo perfeito, sem esse negócio de velho homem e novo homem. Nós seremos semelhantes a Jesus. Nós o veremos como Ele é. Então não haverá mais o que? A presença do pecado dentro de nós. Nós estaremos livres do pecado. E aqui eu queria que você fosse para 1 de Pedro, capítulo 1. 1 de Pedro, capítulo 1. O que diz lá esse texto? O versículo 5. Veja que coisa maravilhosa. Diz assim: que sois guardados pelo poder de Deus
mediante a fé, para a salvação preparada para revelar-se o que? Que revelação que salvação é essa? Que está sendo preparada para se revelar no último dia. É a salvação da presença do pecado. Você não mais terá isso. Se você morrer, você vai descansar também. Tá certo? Se você morrer, você vai para a presença de Deus. Você estará livre de todas as suas provações, de todas as suas tentações. Você estará na presença de Deus. Mas não no sentido pleno ainda, porque nós aguardaremos a nossa ressurreição. Historicamente falando, a ressurreição se dará na segunda vinda de Jesus. E Ele vai nos libertar completamente da presença do pecado. Romanos capítulo 13, versículo 11. O que diz? Romanos 13, 11. Lê para mim aí, para a gente encerrar. Vamos lá? E digo isto a vós outros, que conheceis o tempo. Já é hora de vos despertardes do sono, porque a nossa salvação está agora mais perto do que quando no princípio Então, cada dia que passa na minha vida e na sua vida, mais perto nós estamos dessa salvação, da presença do pecado. Tá bom? Então, Jesus Cristo, Ele nos salva na regeneração do prazer do pecado, na justificação Ele nos salva da penalidade do pecado, na santificação do domínio do pecado e na glorificação da presença do pecado. Nós reinaremos com Ele para sempre. Amém?